Amados irmãos e irmãs, voltando a falar do livro de Provérbios, nós podemos ver no capítulo 3 ainda, versículos 31 e 32, que diz o seguinte: Não tenhas inveja do homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Irmãos, esse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler, ele é maravilhoso. Ele nos fala a respeito da inveja. Inveja é um sentimento dos derrotados e dos medíocres. O invejoso, ele deseja ali o que é do outro e não luta para obter. Lembramos que os nossos ancestrais, os primeiros homens da terra, praticamente, filhos de Adão, irmãos Caim e Abel. Diz a palavra de Deus que Abel ofereceu um sacrifício excelente, a Caim não. E diz a palavra de Deus que Caim foi tomado de inveja e matou o seu irmão. Assim é a inveja, um sentimento terrível, mas é um sentimento dos fracos, é um sentimento daquele que se sente derrotado. Por quê? Porque a pessoa invejosa, em vez dela trabalhar, em vez dela buscar, em vez dela alcançar a prosperidade, ela apenas olha ali e diz: eu não consigo, nunca vou conseguir aquilo ali. A própria palavra de Deus é o último mandamento, diz: não cobiçarás aquilo que é do próximo, seja a sua mulher, seja a sua propriedade, seja o seu animal, seja o que for do próximo. E aquele que é invejoso, ele cobiça, mas ele não luta para obter. E aqui nós podemos ver que nós não precisamos ter inveja. Se você é filho de Deus, se você é um cristão, por que você não precisa ter inveja? Ele vai falar assim: não tenhas inveja do homem violento. Interessante nós observarmos que as pessoas geralmente têm inveja justamente daqueles que fazem o mal, seja um homem violento, um homem corrupto. Quantas pessoas têm inveja daquelas pessoas que são derrotadas? Um político corrupto, um ladrão, uma pessoa que também vive uma vida de promiscuidade, seja um artista, seja um Big Brother. Quantas pessoas têm inveja? Não tem inveja deles. Eles amam o mundo, amam a sua concupiscência. Mas aquele que ama o mundo deve saber que o mundo passa. Só aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então não tem inveja das pessoas derrotadas. Não tem inveja, nem siga também os seus caminhos. Por que as pessoas muitas vezes têm inveja? Lembramos do Salmo 73, quando fala que o salmista, quase que ele resvalou os seus pés, ou seja, quase que ele se escorregou, porque ele invejava os arrogantes, o ímpio que prosperava no seu caminho mau. E às vezes as pessoas são assim, elas acham que o caminho da corrupção, o caminho da bandidagem é o mais fácil. As pessoas falam assim: para que eu vou trabalhar honestamente para ganhar 1, 2, 3 salários, sendo que eu posso traficar, eu posso ir no mundo do crime e eu posso me enveredar por esse caminho e ganhar muito dinheiro rapidamente. Mas o que vem fácil, vai fácil. Esse não é um caminho correto, mas é um caminho do mal, e a ruína é certa. É o que diz a palavra de Deus. Por isso não tem inveja do arrogante, não tem inveja do corrupto. Você pode ser muito melhor do que ele. Deus tem um plano para a sua vida, é o que diz a própria palavra de Deus. Aí ele vai falar: porque o Senhor abomina o perverso. Por que você não deve ter inveja do arrogante, inveja do homem mau? Por que você não deve seguir o caminho do ímpio? Porque Deus não gosta do perverso. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas abençoa o humilde. Deus não quer o ímpio, porque o ímpio é como a palha que o vento dispersa, mas Deus separa para si o piedoso. Deus ama aquele que
segue o seu caminho. E é o que diz a última parte do versículo: mas aos retos ele trata com intimidade. O Salmo 25 diz o seguinte: a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem, a esses Deus dará a conhecer a sua aliança. Você não precisa ter inveja de nenhuma pessoa do mundo, mas você pode muito mais do que o ímpio que prospera no seu caminho, do que aquela pessoa que está lá na mídia com um sucesso que passa rápido, e o sucesso ele dura pouco. São os chamados 15 minutos de fama. Quanto tempo dura o sucesso? É só você observar esses artistas mais antigos. Muitos estão até mendigando o pão para viver. Foram famosos, foram ricos, hoje mendigam o pão, dependem da caridade dos outros. Assim é o sucesso. Mas aquele que teme ao Senhor, Deus trata com integridade, Deus trata com intimidade, Deus trata com amor. Quer um sucesso melhor, quer uma vitória melhor do que uma vida de intimidade com Deus, é isso que você deve buscar. Aí nós podemos ver que nós não precisamos ter inveja de ninguém, mas nós podemos admirar e seguir o exemplo dos grandes servos de Deus, que tiveram intimidade com Deus. Abraão um dia foi chamado de amigo de Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. A Bíblia fala que Noé andou com Deus, ele era justo e diferente dos seus contemporâneos, porque ele fazia o que era reto perante o Senhor, e o Senhor salvou ele e toda a sua casa. E nós vamos ver muitos outros que tinham intimidade com Deus, como Daniel, que tinha um espírito excelente, orava 3 vezes ao dia e Deus o livrou da cova dos leões, como Davi, que derrotou o gigante, que era o homem segundo o coração do Senhor, como um dia Paulo, que foi um homem que disse: sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Era um homem que tinha intimidade com Deus. Todos esses foram homens vitoriosos, prósperos e abençoados. É esse o exemplo que você deve seguir. Por isso, para concluirmos, você tem 2 opções nessa vida: ou você segue o caminho dos perversos, que tem um sucesso repentino, uma fama transitória, ganham às vezes até dinheiro, mas o fim deles é o fim de fracasso, de insucesso. Ou você segue o caminho do reto, o caminho do justo, o caminho de Deus, que é um caminho estreito, mas ele conduz à salvação e à vida eterna. Aí sim você será bem-sucedido. E você sendo bem-sucedido, você não terá inveja de ninguém. Porque quem tem inveja é o fracassado, é o derrotado. Aquele que é vitorioso, aquele que é bem-sucedido, ele não precisa ter inveja, porque ele já tem tudo. Porque quem tem Deus tem tudo. Quem não tem Deus não tem nada. Quem tem Deus sempre será bem-sucedido. Quem não tem Deus sempre será um fracassado. Por isso, tome a decisão correta. Siga o caminho, que não é o mais fácil, porque ele é estreito, mas é o caminho que vale a pena. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.